O Manifesto de Prestes, em nome do Comitê Nacional do PCB, marca o acontecimento de maior importância dos últimos tempos de nossa vida política. Ele é não só um enérgico apelo às massas para a luta sem tréguas contra o imperialismo e a exploração feudal e capitalista, como também um documento de grande oportunidade e valor para o conhecimento e a aplicação de nossa linha política. Por isso mesmo, conhecer a necessidade de vulgarizá-lo o mais possível e estudá-lo conscienciosamente. Vulgarizá-lo significa levá-lo a toda parte, fazê-lo penetrar em todas as camadas do povo e das amplas massas trabalhadoras. E esta será o primeiro passo para tornar popular nossa linha política e fazer com que as moças se apoderem dela. Nossa imprensa deverá aí desempenhar um papel fundamental. Nada de timidez, das fraquezas de linguagem, da falta de clareza e da incapacidade de argumentação que, frequentemente, impedem nossos jornais de ir com mais profundidade aos sentimentos das massas. O Manifesto de Prestes deve assinalar o começo de uma completa reviravolta em nossos métodos de propagar nossa linha política. Não basta reproduzir o manifesto. Isso é indispensável e ele deve ser editado e reproduzido em centenas de milhares por todo o Brasil, vulgarizado em toda a imprensa popular. Desde os diários até os semanários e publicações de qualquer tipo, deve ser comentado em artigos, tópicos, notas, editoriais. Seus principais trechos devem ser destacados, reproduzidos, levados a todos, aos operários como aos camponeses, aos funcionários como aos intelectuais, aos civis como aos militares. Facilitar seu conhecimento pelo povo, proporcionando-lhe oportunidades, constitui um dever sagrado para todos nós, comunistas. Este é o momento em que precisamos desenvolver ao máximo toda nossa iniciativa e audaciosamente buscar novas formas para que as massas não deixem de conhecer tão importante documento. Seja no local de trabalho, nas fazendas e vilas do interior, seja nos muros das cidades, nas feiras e concentrações de massas ou em casa. O complemento de semelhante atividade está em trocar em miúdos o manifesto, em explicá-lo nos mínimos detalhes. Para isso é indispensável organizar a sua leitura coletiva, utilizando quaisquer meios, as nossas residências, os lugares públicos, seja o que for. Com os mesmos recursos, devem ser organizadas palestras, conferências, sabatinas, mesas redondas, discussões amplas. O que é preciso compreender é que o nosso pensamento político só poderá ser unificado através do Manifesto de Prestes, documento básico e central para todas as atividades, desde a compreensão da linha política e sua consequente aplicação, até a execução das tarefas práticas imediatas junto às grandes massas. Nada, porém, poderá ser levado a efeito sem a compreensão nítida e clara do Manifesto de Prestes. Antes de mais nada, devemos compreender que estamos diante de uma situação nova e a ela corresponde uma nova orientação. Que nova situação é esta? O manifesto nos responde logo em suas linhas iniciais. São os novos golpes da reação contra as conquistas democráticas de nosso povo. São os novos passos no caminho da ditadura e da completa entrega de nossa pátria aos banqueiros yankees. Sim, tal é a situação nova. Todos os golpes da reação foram desfechados no sentido de sufocar os pontos de maior resistência das forças patrióticas e entregar tudo aos imperialistas norte-americanos. Onde se encontram as vozes que resistem, as vozes que protestam, orientam o povo na luta contra a traição à soberania do Brasil. Encontram-se entre os comunistas. É preciso, pois, suprimi-los e com eles as conquistas democráticas, a liberdade de palavra, de pensamento, de crítica, de imprensa, de organização. É isso o que vem fazendo o governo de Dutra, governo de traição nacional, de vendilhões da pátria e de negocistas subornados por Washington. A nova situação, que se traduz em submissão mais direta e descarada dos governantes e das classes dominantes do Brasil aos interesses imperialistas norte-americanos, significa para o nosso povo e a classe operária mais fome, mais miséria, salários mais baixos e o aniquilamento físico. Quais os fatos que caracterizam a nova situação? Prestes nos aponta, antes de mais nada, a hipertrofia total do executivo, que se sobrepõe a todos os outros poderes. Com Dutra à frente, reduz a Constituição a simples letra morta, transforma-a num instrumento de reação. Os deputados e senadores são comprados pelo executivo. O parlamento é um poder desmoralizado por suas próprias mãos, com a espinha curvada diante do ditador Dutra.
Os parlamentares são protegidos em suas negociatas, e o executivo, senhor da força e dos dinheiros públicos, tudo lhes facilita. Desse Congresso sem dignidade, servil e desfibrado, onde só ecoam até agora, como chicotadas candentes as vozes de protesto dos comunistas e de um ou outro democrata. O executivo tudo tem obtido: leis a favor dos interesses dos banqueiros de Nova York, isenções de direitos para as classes dominantes e os exploradores estrangeiros, e medidas contra os trabalhadores e o povo, desde a resistência a qualquer aumento de salários e ao repouso remunerado até a lei do inquilinato que favorece aos proprietários de imóveis. Ao lado do legislativo, o judiciário representa o mesmo papel servil, onde não se sabe mais o que destacar, se a venalidade da maioria compacta dos juízes, da qual se excluem apenas uns poucos e raros homens de brio, se a subserviência com que essa conhecida maioria acolhe as ordens do ditador e se rende ao tinir da moeda americana. O Tribunal de Recursos chegou a ponto de sancionar, como diz o manifesto, inclusive a caduca Lei de Segurança do Estado Novo, que Adroaldo Costa, negocista do arroz do Ministério da Justiça, faz ressurgir como instrumento de opressão e terror policial. O Tribunal Superior Eleitoral anula votos do povo, liquidando as últimas esperanças populares na verdade das urnas, como aconteceu com o prefeito de Santo André e os vereadores comunistas dos municípios mais importantes de São Paulo. A verdade é que, apesar da propalada independência dos poderes, de que nos fala a Constituição, os três poderes aparecem unificados sob o comando do Executivo, que é o único e verdadeiro poder, abatendo-se com todo o peso de sua força contra as massas populares e a democracia. O Estado volta-se, assim, em peso, contra o povo, na mais cruel ofensiva já desencadeada contra os salários, agravando a angustiosa situação das massas que gemem sob o jugo das classes dominantes e de um governo de lacaios do imperialismo norte-americano. Em consequência, Prestes vos assinala a seguir o nenhum valor que para as classes dominantes em nossa terra têm as leis votadas pelos seus próprios representantes, inclusive a Constituição da República, pois nem ao menos as garantias registradas no papel são asseguradas na prática. A própria liberdade de imprensa vem sendo violentamente desrespeitada, os jornais são atacados pela polícia, vêem suas máquinas depredadas, são em seguida ilegal e arbitrariamente proibidos de circular. Contam-se por dezenas os atentados à imprensa, desde o Momento, a Tribuna, o Hoje, a Luta de Manaus, a Folha Popular, do Rio Grande do Norte, o Estado de Goiás, do Triângulo Mineiro e os próprios jornais das classes dominantes, como agora, a Folha Vespertina e outras, até a prisão e espancamentos de jornalistas. Além da submissão total dos outros poderes ao Executivo e do nenhum valor das leis, entre as quais a própria Constituição, o que só por si dá para caracterizar a atual ditadura, o manifesto assinala o seguinte, de referência ao imperialismo yankee, além das riquezas de que vai se apoderando. Já intervém diretamente na administração do país e no alto comando de nossas Forças Armadas, dirige a polícia e o Ministério do Trabalho e quer fazer de nosso povo carne de canhão para suas aventuras guerreiras em todo o mundo. E este fato, da maior gravidade, mostra a evidência da traição de Dutra e seus mais graduados lugares-tenentes, que permitem ao capital financeiro norte-americano controlar nosso país, de dentro mesmo do alto comando das Forças Armadas. Mas o fato que constitui o coroamento de todos esses crimes de lesa pátria é a cassação dos mandatos. Para isso Prestes nos chama a atenção, afirmando: acontecimento da mais profunda repercussão na vida política nacional, aniquila o direito de voto de centenas de milhares de trabalhadores, priva a classe operária de seus representantes no parlamento, constitui atentado tão sério às últimas probabilidades de vida democrática no país, que não pode deixar de abalar a nação inteira e de levantá-la contra a ditadura que se instaura. Em cada um desses fatos, e particularmente, na cassação dos mandatos, o que vemos é o dedo do imperialismo americano, que, com a reação brasileira, quer fazer silenciar a voz dos comunistas, a voz incomoda para os latifundiários e banqueiros. Para os exploradores e os cínicos agentes e lacaios nacionais dos banqueiros norte-americanos, a voz daqueles que desmascaram as negociatas. E com esses fatos, no manifesto, se caracteriza a nova situação. Como se caracteriza o atual governo? Prestes o caracteriza em seguida no manifesto com uma clareza sem par.
Estamos em face de um governo de traição nacional que, a serviço do imperialismo norte-americano, esfomeia nosso povo, liquida a indústria nacional, impede o progresso do país e entrega a nação à exploração total dos grandes bancos, trustes e monopólios norte-americanos. E tudo isso desafia contestação. Nenhum governo se revelou até hoje mais inepto e descarado. Mas onde ele se revela com toda a plenitude como o maior inimigo de nosso povo e da classe operária é na incapacidade de resolver qualquer problema nacional. Enquanto agrava cada vez mais a carestia da vida, a miséria e a fome, e leva à prática a política de descarregar sobre as costas das massas o peso das dificuldades, congelando salários e elevando os preços. É como diz Prestes. Governo da carestia crescente, da miséria e da fome cada dia maiores, governo inimigo da povo e do qual, por isso mesmo, o Partido Comunista do Brasil se orgulha de ser o alvo predileto e mais diretamente visado. Trata-se, enfim, de um governo cujos ministros são conhecidos e notórios negocistas, desde o ministro do Arroz, Adroaldo Costa, até o ministro Esso, Daniel de Carvalho, passando pelo ministro do Câmbio Negro, Clemente Mariani, este último sacramentado com as vestes da UDN. Mas todos eles com uma mão na bolsa do povo e a outra amarrada às gavetas de Wall Street. Prestes não poderia fazer melhor classificação desse governo, senão taxando-o de governo de fome e terror policial, antidemocrático e de traição nacional. Quem é o nosso inimigo fundamental? Se há uma nova situação no país, é preciso buscar o maior responsável pelo seu aparecimento. Prestes, no manifesto, indica-o com toda clareza. Foi o imperialismo Yankee que encontrou em Dutra e seus homens de governo bastante subserviência, desfibramento e completa ausência de patriotismo para se deixarem dominar docilmente em troca da promessa de alguns dólares. É contra o imperialismo americano, é contra Dutra e seu governo que devem ser lançadas nossas forças e orientada nossa luta. Nosso inimigo fundamental é encarnado pelo imperialismo Yankee e seu principal agente interno, Dutra e seu governo. É o que nos ensina o Manifesto de Prestes, quando convoca as massas à luta sem tréguas e sem vacilações pela liberdade e a democracia, contra a brutalidade da exploração feudal e capitalista, contra o imperialismo Yankee, pelo progresso e a independência do Brasil. E mais ainda quando afirma que estamos dispostos a impedir que nossa pátria se transforme em colônia do imperialismo americano e que os nossos patrícios sejam transformados, pela traição dos senhores das classes dominantes e do governo de Dutra, em escravos do dólar. Em vários outros trechos, Prestes afirma que estamos contra Dutra e os que esfomeiam o povo, usando o poder para isso, além de proteger negocistas e entregar a pátria ao imperialismo de Truman e Marshall. Também acentua o fato de nos encontrarmos em face de um governo de traição nacional que entrega a nação à exploração total dos grandes bancos, trustes e monopólios norte-americanos, e acrescenta ser uma vergonha permitir aos monopólios yankees fazer de nossa pátria base militar para suas aventuras guerreiras contra os povos livres e o progresso da humanidade. Fica, assim, patente em todo o manifesto, com uma nitidez indiscutível, que a direção principal de nossa luta é contra o nosso inimigo fundamental, o imperialismo norte-americano e seu mais graduado agente interno, Dutra e seu governo. Como lutar contra esse governo? Em primeiro lugar, é preciso saber a quem incumbe lutar contra ele. Prestes responde que nos dias de hoje isso é dever sagrado de todos os patriotas. E referindo-se aos trabalhadores afirma que estes não podem assistir em silêncio e de braços cruzados à degradação, à miséria, à fome de suas famílias. Sim, todos devem lutar, a mulher brasileira, os intelectuais progressistas, todos os verdadeiros democratas. Em tais circunstâncias, continua Prestes, a divisão das forças efetivamente patrióticas e democráticas poderá ser fatal. E está visto por quê. Se a direção principal de nossa luta é contra o imperialismo americano e seu lacaio mor, o governo de Dutra, por que não se reunirem todas as forças efetivamente patrióticas e democráticas? Prestes sustenta que há novas condições para uma ampla e poderosa unidade de todas essas forças. É um fato. Agora não há meio termo. Tudo está claro. Todos estamos vendo que de um lado se coloca a reação desmascarada, as classes dominantes, o governo de negocistas de Dutra, os inimigos do progresso e de nossa independência.
todos aliados aos imperialistas norte-americanos, entregando-lhes nosso petróleo, nessas riquezas minerais, nossas bases militares. De outro lado situa-se nosso povo, vem a nossa classe operária, os verdadeiros patriotas e democratas. A unidade das forças do progresso e da democracia é necessária, possível e urgente. E Prestes apela para todos, principalmente para os que souberem protestar contra a cassação dos mandatos, a fim de se constituírem numa vasta frente democrática, capaz de derrubar a ditadura e de iniciar no país uma nova política democrática e progressista. Como organizar os operários e camponeses? Não basta apelar para constituir a Frente Democrática. Semelhante frente só poderá ser constituída pela base, isto é, só poderá surgir à medida que o movimento de massas for organizado e da maneira mais ampla possível. Toda a frente única constituída pela cúpula estaria fadada ao mais fragoroso desastre. O que é preciso é organizar as massas, antes de mais nada. São as organizações de massa que servirão de base à Frente Democrática. Eis porque o manifesto recomenda: saibamos unir e organizar nossas forças para resistir através de amplos movimentos de massas. E logo em seguida, operários e camponeses, organizai-vos nos vossos locais de trabalho, nas usinas, nas fazendas e lutai pela liberdade, pelo progresso, pela independência do Brasil, lutando contra a carestia da vida, contra a miséria e o fome, por maiores salários, recorrendo quando necessário à greve, que é um direito sagrado dos trabalhadores. E aí está como devemos agir. Todas as formas de lutas de massa são boas, justas e necessárias, se o objetivo é lutar contra a miséria e o fome, por melhores salários, pela nossa independência. Todas as formas de organização de massas devem ser utilizadas. O essencial é organizar e organizar as massas para a luta sem tréguas contra os seus opressores. É preciso, sobretudo, organizar os camponeses em ligas, associações, clubes, comissões, seja como for. Onde devemos golpear com maior vigor e para quê? Esta é outra pergunta a que Prestes nos dá resposta categórica. O que todos sentimos é a necessidade de lutar, de resistir a um governo de fome e de terror policial. Sabemos que a direção principal de nossa luta é, por sua vez, contra o imperialismo e o governo de Dutra. Mas lutar, resistir para quê? Para que possamos golpear com maior vigor as bases econômicas da reação, diz Prestes, acabar com o latifúndio, entregar as terras aos camponeses, pôr um termo à exploração de nosso povo pelos banqueiros e monopólios norte-americanos, conquistar a liberdade e a democracia, substituir a ditadura dos senhores feudais e lacaios do imperialismo por um governo realmente popular, democrático e progressista. É, portanto, nas bases econômicas da reação que devemos golpear com mais vigor, em outras palavras, é o monopólio da terra que devemos abalar e liquidar. Sem isso, nossa democracia não passará de uma coisa formal, como tem sido até agora. Sem isso, nenhuma conquista democrática poderá ser assegurada. Nenhuma Constituição democrática respeitada. Sem isso, o Executivo continuará a constituir um superpoder, representante dos piores setores latifundiários, agente número 1 da imperialismo yankee. É necessário entregar terras aos camponeses, criar um mercado interno, acabar com a exploração feudal e capitalista. E é evidente que tudo isso nos conduz a substituir a atual ditadura por um governo realmente popular e democrático. Qual a saída imediata para a situação? Esta é uma nova pergunta que Prestes nos responde no seu manifesto. É evidente, e já o assinalamos, que a direção principal de nossa luta é no sentido de liquidar com a dominação do imperialismo o do governo de Dutra apoiado no latifúndio e nos setores mais reacionários das classes dominantes. Mas isso não se pode obter de uma hora para outra, sem uma profunda ligação com as massas, sem a ampla organização das massas, sem o desencadeamento de amplos movimentos de massas. Que devemos fazer de imediato, portanto? Não temos tempo a perder. O que é necessário é levantar com toda a audácia e sem nenhuma vacilação as reivindicações mais elementares das massas. Esta é que deve ser a nossa preocupação imediata, o centro constante e permanente de toda a nossa atividade. Só as reivindicações mais elementares nos ligarão às grandes massas e nos possibilitarão dirigir as grandes lutas de que a classe operária e o povo necessitam para conseguir libertar-se. E Prestes acentua com justeza.
Mais do que nunca, sejam quais forem as circunstâncias, prosseguiremos junto com o povo organizado lutando pelas suas reivindicações mais sentidas e imediatas. Dessas reivindicações, sem dúvida alguma, a mais importante, a decisiva, a fundamental, é o aumento de salários. É na luta pelo aumento de salários, à frente do classe operária, que devemos concentrar nossa atenção e nossos mais decididos esforços. Nós, comunistas, somos dirigentes da classe operária e das grandes massas. Devemos estar em condições de nos colocarmos à frente de suas lutas, mesmo as que se fazem espontaneamente e sem dúvida, lutando por aumento de salários que estaremos melhor representando seus interesses. Este é o ponto de partida. Daí é que chegaremos a alcançar os objetivos mais elevados, isto é, barrar a reação, golpear sua base econômica, o latifúndio e o imperialismo para alcançarmos a liberdade, a democracia e um governo popular e progressista que traga o bem-estar para o povo e coloque nossa pátria entre as nações livres e soberanas. Qual o instrumento que nos poderá levar à verdadeira democracia, à emancipação do imperialismo, ao bem-estar das massas? Prestes nos responde a esta pergunta afirmando no seu manifesto que o prestígio do Partido Comunista cresce, se aprofunda e amplia no seio das grandes massas. Acrescentamos nós que isso se dá com o nosso partido e também com o nome de Prestes, em cuja sinceridade e destemer na defesa da causa da democracia e de nossa independência as massas confiam cada vez mais. Não é por outro motivo que a reação e o imperialismo tanto odeiam Prestes e o glorioso PCB. E é porque os trabalhadores se voltam para nossa imortal bandeira, como única esperança de melhores dias, que a reação desmascarada não se peja de arrastar atrás de si toda a podridão e todo o rebotalho que infestam os quadros da política nacional. O imperialismo americano coordena a reação indígena, fomenta um acordo interpartidário made in United States of America para ver se sustenta o governo carcomido de Dutra. Mas em vão apelará para Juraci Magalhães, José Américo, Mangabeira, Nereu Ramos e outros decaídos da política nacional. Os comunistas sobrelevam a tudo isso, o que cada vez mais cresce ante os olhos do povo, desiludido das promessas e cansado de passar fome, é o Partido Comunista. É este o poderoso instrumento que há de levar o nosso povo à expulsão dos imperialistas, à liquidação do latifúndio e à democracia popular.